Mais uma aula para o nosso canal Simplifica Professor. Continuando o nosso projeto Matemática é Muito Fácil, hoje nós estamos trazendo uma aula do 7º ano, tá? Então, a galerinha aí do 7º ano, é muito importante cada etapa do nosso projeto, é muito importante cada detalhe que nós estamos desenvolvendo. E nós falamos sobre a reta numérica, tá? Nós falamos dos dois conjuntos que nós temos, tá? O conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, beleza? E nesses dois conjuntos nós temos a reta numérica tanto para um quanto para o outro. Nós estudamos também que nos números naturais eu tenho do zero a infinito positivo. E os números inteiros é um conjunto, tá? Vou fazer o diagrama aqui, ó. Esse aqui é o conjunto dos números naturais, onde tem os números de 0 a infinito positivo, beleza? E o conjunto dos números inteiros. Aí eu vou trocar a cor da caneta aqui, ó, para vocês entenderem que esse conjunto dos números inteiros está aqui dentro, e esse conjunto é o positivo infinito e o positivo negativo e o infinito negativo. O infinito positivo e o infinito negativo. Então, como aqui só tem de 0 a infinito positivo, já nos números inteiros tem todos os lados. E aqui eu preciso vir, tá? Eu criei aqui duas retas. Por que eu criei essas duas retas? Vou colocar essa observação aqui bem no cantinho aqui, ó, para você ficar atento com o que nós estamos falando aqui. Eu tenho o eixo vertical, que é o eixo Y, e tenho o eixo vertical é nessa posição, e tenho o eixo horizontal, que é o eixo X. Esses dois eixos, eles são importantes para nós, tá? Porque ele vai deixar justamente essa reta. E eu vou colocar setinha em todas essas pontas aqui, ó. Porque eu tenho esse eixo na horizontal, que é o eixo X, eu tenho esse eixo na vertical, que é o eixo Y. E aqui eu vou distribuir. O ponto central, o ponto de encontro aqui, ó, é o valor 0, é a origem. E esse carinha aqui, nós chamamos ele de plano cartesiano. Vocês já estão ouvindo aí na sala de aula a gente falar dele o tempo todo. E ele tem primeiro quadrante, eu giro isso no sentido anti-horário, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. E aqui eu vou colocar alguns números, tá? Se você quiser medir certinho na régua e colocar meio centímetro para cada um, vai ficar mais organizado. Eu sempre falo com os alunos para fazer bem organizado, porque na hora de projetar os pontos no plano cartesiano, não ficar tudo bagunçado e você não entender na hora de estudar, certo? Vou pôr mais um aqui e vou pôr mais um aqui. Agora eu vou distribuir de acordo com uma reta numérica. Então, se eu pegar a reta numérica desse eixo aqui a partir do 0, eu vou ter então aqui 1, 2, 3, 4, 5. Infinito positivo, que é o conjunto. Esse pedaço aqui é o conjunto dos números naturais, tá? A mesma coisa para o eixo vertical, eu tenho a mesma personalidade. Eu tenho aqui, né, o infinito positivo, que é para cima, no X, essa parte de cima, no Y, no eixo Y, do 0 para cima, que é essa partezinha aqui, ela é toda positivo, e nessa parte de baixo, ela é negativa. Isso para o eixo Y. Para o eixo X, esse lado aqui será todo positivo e esse lado aqui será todo negativo para o eixo X. Então aqui eu vou ter o menos 1, o menos 2, o menos 3 e o menos 4. E aqui eu vou ter o 1, o
2, o 3 e o 4. Para o y, eu vou ter o menos 1, o menos 2, o menos 3 e o menos 4. É muito importante para os alunos aprender essa explanação, essa forma de colocar o plano cartesiano, que se você aprender, né, que existe lá o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, e você fazer toda essa nomenclatura, entender do zero ao positivo dos naturais, entender o conjunto dos números inteiros, que é o positivo e o negativo, infinito para ambos os lados, e fazer a distribuição, e que na vertical é a mesma coisa do que uma reta numérica da horizontal, pronto, você não vai ter mais problema com plano cartesiano, você não vai ter mais problema com esse tipo de questão, de exercício, que é muito importante no sexto, sétimo ano. No sexto ano a gente dá uma introdução e trabalha só com o primeiro quadrante, isso no sexto ano. Já no sétimo ano eu preciso trabalhar com todos os quadrantes, porque eu vou projetar pontos, e aí eu vou falar, deixa eu colocar minha outra cor aqui. E aí eu vou pegar esse pedaço aqui, ó, e vou fazer uma observação, que é o meu famoso par ordenado. O que é o par ordenado, professor? Par ordenado nada mais é do que um ponto qualquer, onde eu vou ter uma coordenada x com uma coordenada y. Então, esse par ordenado gera uma coordenada. E essa coordenada quer dizer que, ó, o ponto A, ele tem um valor do x, que eu vou colocar aqui o 2, e ele tem um valor do y, que eu vou colocar aqui no primeiro momento o 4. E aí, para que eu possa marcar este ponto no plano cartesiano, deixa eu apagar esse carinha aqui, porque você já entendeu, e vou apagar esse carinha aqui, que você também já entendeu como que eles funcionam. Agora eu vou vir aqui, ó. Então, eu tenho um valor para o x e tenho um valor para o y. O primeiro valor sempre será a abscissa, o eixo x, tá? Que está na horizontal. E o segundo valor é o y, é a ordenada. Eu vou escrever esses nomes para você depois, já escrevi eles em sala de aula, para poder ficar bem tranquilo para você. Então, eu vou pegar aqui, ó, o ponto 2 e vou projetar ele até ele chegar no valor do 4, ao 4 aqui, ó. Pronto, projetei ele no x, peguei ele do x, levei ele até o valor e liguei ele lá no eixo y, o eixo que está na vertical. E nesse encontro aqui, ó, eu faço uma bolinha e coloco então o meu ponto A. Se eu tivesse aqui um outro ponto B com o valor menos 2 e menos 3, valores para x e valores para y. Então, vou vir aqui no eixo x, que está na horizontal, que sempre é o primeiro valor, que é o menos 2, e vou projetar, deixa eu apagar também esse carinha aqui e esse carinha aqui, tá? Então, vou projetar também ele até, vou vir aqui no eixo x e vou pegar o 2. Vou projetar ele até chegar no valor do eixo y. Olha aqui, peguei ele, trouxe até o eixo y, no encontro dos dois eu marquei e aqui eu coloquei a letra da projeção deste ponto. Encontrar um ponto no plano cartesiano é algo muito importante, identificar, saber qual que é, fazer o caminho. E muitas coisas nossas do cotidiano funcionam baseado nessa métrica. Nossa geolocalização é por coordenada, né? Nosso mapa geográfico são por coordenadas. Só que você não vai ficar vendo isso porque os aplicativos, computadores, o Google Maps, o aplicativo da Uber, o aplicativo da entrega, faz essa conta e essa projeção automaticamente. Mas ele vai pegar a coordenada do ponto que você está, tá? Que é uma coordenada que liga onde você está, no centro da Terra, no eixo da Terra, que é como se fosse um grande plano cartesiano, e também vai pegar
o iFood, por exemplo, você pegou o iFood e pediu o McDonald's, vai pegar lá o ponto do McDonald's, vai traçar até a rota na sua casa e aí vai fazer a entrega para você bonitinho. É assim que o Uber funciona, eles usam um sistema de geolocalização e isso tem a ver com o nosso plano cartesiano. Beleza, pessoal? Então, é muito importante essa aula e você tem que ficar atento a todos os detalhes. Se ficou alguma dúvida ainda sobre o plano cartesiano e a projeção dos números, o para-ordenado, o eixo Y, que é na vertical, e o eixo X, que é na horizontal, você precisa, então, deixar um comentário aqui para que você não fique com dúvida neste conteúdo, beleza? Eu sempre gravo as aulas, mesma aula que eu dei na sala de aula, estou repetindo ela aqui para ficar didático e você ter um acesso e assistir várias e várias vezes que você precisar. Mas não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like no vídeo, tá? E comenta, compartilha com seus colegas, manda no grupo da família para ver aqui meu professor de matemática e assim por diante, beleza? Então, na aula de hoje a gente fica por aqui e a gente segue aí na jornada. Vou trazer uma aula especial do conjunto dos números inteiros e as operações entre positivos e negativos que confunde muita gente ainda. Beleza? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.